Queridos, nós estamos encerrando a nossa série hoje. Por favor, me ajude. Estamos encerrando a nossa série hoje. Eu estou apaixonada por essa série. Hoje eu estava falando com o apóstolo. Aliás, hoje ele está aqui presente. Fico muito feliz, lisonjeada por tê-lo aqui na quarta-feira, meu irmão. Visitante, seja bem-vindo. Brincadeira, gente, piada interna. Mas hoje eu estava compartilhando com ele que essa série, né, ela é uma série que tem um tema e que a cada quarta-feira a gente extraiu de alguém da Bíblia algo que poderia nos transformar, falar conosco, ministrar na nossa vida através de uma história. E não somente as histórias da Bíblia, mas também as histórias que foram contadas aqui. Os testemunhos que foram trazidos e compartilhados aqui são histórias reais, são histórias que nós vivenciamos junto com esses queridos irmãos. E também aqueles que chegaram até nós pelo Instagram, aqueles que talvez foi compartilhado na sua célula, foi compartilhado na rede que você faz parte. São muitos os testemunhos, muitas histórias. Hoje uma irmã mandou para mim a imagem dela, o dia que ela deu testemunho também, num evento aqui na igreja, ela ali no hospital, e a imagem, todo o vídeo. Então, cada um de nós temos aqui tantas histórias de tempos da nossa vida, fases da nossa vida, épocas da nossa vida, onde talvez nós pensemos assim: agora não vai, agora a coisa não acontece, agora daqui eu não consigo mais ir à frente. E o Senhor, Ele veio com a sua intervenção. Sabe, eu amo o Senhor porque Ele sempre coloca a sua mão para dar um basta quando nós já não suportamos mais. Essa é a graça do Senhor. Eu quero nessa noite encerrar a nossa série com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre aqueles que são improváveis. O tema dessa noite é os improváveis por causa da sua história. Os improváveis por causa da sua história. Sabe, talvez não é por um único evento, mas talvez por tudo aquilo que aconteceu, ou por coisas que aconteceram na sua vida e fez com que você se tornasse alguém em um tempo da sua história, ou pessoas que olharam para você e disse assim: por causa da sua história, você é a última pessoa que pode estar onde está. Eu não estou dizendo só de estar aqui pregando, ou de estar liderando uma célula, ou de ser crente, mas eu digo em todas as outras áreas. Talvez você, de fato, era alguém que todo mundo olhava num ano da sua escola lá, talvez no seu quinto ano, sua sexta série, na sua adolescência, ou quando você era criança, talvez alguém olhava para você e falasse: esse aí é o único que não vai ser médico, não vai dar em nada. As notas dele, a história dele, o histórico dele de vida. Sabe, eu não sei quanto a você, mas quando nós estávamos aqui no louvor, adorando o Senhor com essa última canção que nós estávamos cantando, me veio um senso justamente de improbabilidade que eu já tive na história da minha vida. Eu fiquei pensando: meu Deus, se tem alguém aqui, neste lugar, improvável para estar aqui ministrando o que eu estou ministrando para você, esse alguém sou eu. E Deus e o Espírito Santo me fez ir lá em fases da minha vida, em tempos da minha vida, onde talvez de fato eu fosse a mais improvável para estar aqui onde eu estou hoje. Talvez na minha adolescência, talvez quem me conheceu até os meus 20 anos, eu fui para o seminário com 18, mas lá no seminário também eu era improvável para estar onde eu estou hoje. Pelo meu estilo de vida, pelo meu histórico, até talvez pelos meus sonhos pessoais que eu tinha no seminário. Sabe, queridos, quem me conhecia até os 20 anos de idade, as minhas escolhas, as minhas preferências, meu estilo de vida, talvez olhasse e falasse assim: a Silvia é a última pessoa para ter um casamento como eu tenho hoje, para ter um ofício, um ministério, estar pregando, ser pastora de uma igreja,
É a última pessoa. Eu acho que se eu encontrasse um amigo meu da minha adolescência, e eu falasse, eu sou pastora, ele ia olhar para mim e falar, você? Você era a última pessoa que eu pensava nessa vida que poderia ser pastora. Eu fiquei curiosa agora. Sabe, eu era a improvável. Talvez na minha família eu fosse a mais improvável de ter 4 filhos. Talvez eu fosse a mais improvável de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço e de viver como eu vivo. Por quê? Por causa da minha história. Da minha história, pessoal. A Bíblia revela o amor de Deus aos homens. Diga, a Bíblia revela o amor de Deus aos homens. Nunca se esqueça isso. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que você precisar de uma prova de amor, vá na Bíblia. Todas as vezes que você precisar se sentir amado, vá na palavra. Todas as vezes que você se sentir rejeitado, vá na Bíblia. Todas as vezes que você tiver dúvidas acerca do amor das pessoas por você, vá na Bíblia que você vai encontrar um amor maior do que o amor das pessoas. A Bíblia revela sobre o amor de Deus aos homens, e quando você lê a Bíblia sob a perspectiva do amor, tudo muda. Tudo muda. Na verdade, a Bíblia conta histórias de pessoas. A Bíblia nos conta sobre pessoas que, por meio de suas histórias, por meio dos seus chamados, das suas enfermidades, das suas guerras, dos seus conflitos, das suas crises e dos seus tantos dilemas pessoais, conheceram a Deus. A Bíblia é a revelação do caráter de Deus, do amor de Deus, dos feitos de Deus na vida do ser humano, independente da sua história. Diga, independente da sua história. Diga, independente da minha história. Deus me ama. Então, queridos, existem coisas na nossa vida que às vezes nós estamos enfrentando e nós precisamos ter algumas lembranças firmes que nos sustenta quando passamos por tribulações e por lutas. E uma delas é que a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para redimir a minha história. Nunca se esqueça disso. Na cruz do Calvário, toda e qualquer história pode ser redimida. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa as suas escolhas, não importa as suas preferências, não importa seus pecados. Apóstolo, isso parece tão banal. Não é banal. Isso parece ser tão expansivo, não é tão superficial. Parece uma coisa que abrange a todos, independente de. É isso mesmo. O amor de Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de pecados. O amor de Deus não se escandaliza com quem você foi ou com quem você é. Essa tem que ser a nossa mensagem na rede, na célula, sabe, na rua, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Se existe algo que alguém precisa nessa terra hoje, é um conselho que o leve à salvação, ao perdão, à graça. É você apontar um caminho. O que menos as pessoas precisam hoje é condenação, juízo. Eu quero te dizer uma coisa, às vezes também o que a pessoa não precisa é se acomodar em quem ela é. É saber que não importa quem ela é, o Senhor pode transformar a sua vida. Hoje nós encerramos essa série através da história de 2 pessoas que eram improváveis na Bíblia. Justamente por causa das suas histórias de vida. Eu quero falar sobre Raabe e sobre Mefibosete. Desde o começo, Deus falou comigo várias vezes sobre Raabe e sobre Mefibosete. Raabe, quem era? Vamos lá. Josué capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra em Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era
que Raabe era então? Uma prostituta. Apóstolo, mas será que ela não era, não está confuso aí? Não. Lá em Hebreus vai dizer também que ela era uma mulher prostituta. Então, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Os 2 espias enviados por Josué pousaram na casa de Raabe, que era uma prostituta. Por quê? Porque o Senhor queria mudar a história de vida que Raabe tinha. Misericórdia, compaixão, amor, independente da sua condição. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Essa é Raabe, uma prostituta. E aí a gente vê Mefibosete. Quem nunca ouviu falar de Mefibosete? Levanta a mão. Nunca ouviu falar esse nome, Mefibosete. Lembra que o apóstolo... Foi no café de pastores que você falou sobre nomes, né? Então, por favor, não queira dar esse nome para o seu filho, né? Mefibosete, até você falar... Até você brigar com ele, você já terminou e já passou a raiva. Então, tem que ser nome curto, né? Para você poder chamar seu filho naquele tom de enérgico. Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Nós temos aqui uma prostituta e temos aqui um rapaz manco, aleijado dos pés. Tanto Raabe quanto Mefibosete eram pessoas improváveis de qualquer tipo de reconhecimento por causa das suas histórias. Viviam em condições que não contribuíam para que fossem dignos de qualquer coisa. Eram pessoas que, na cultura da época, não podiam constituir família, serem bem-sucedidas, viverem a sua fé, terem um nome honrado e possuir uma herança. Pela cultura da época, eram pessoas que precisavam viver da sua história, da sua condição. Eles viviam da sua condição. Raabe vivia da sua condição, Mefibosete vivia da sua condição. Raabe era uma prostituta, e o texto diz que ela recebeu em sua hospedaria 2 espias israelitas que foram a mando de Josué conhecer Jericó para trazer informações acerca da cidade que Josué pretendia tomar. Josué capítulo 2, eu quero ler com você, para você entender o contexto, o que Deus fez, como Deus começou a se movimentar na vida de Raabe. Josué capítulo 2, versículo 2 diz assim: então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram, e havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta, antes que os espias se deitassem. Foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois,
Jurai-me e vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Deixa eu te explicar o que acontece aqui. 2 espias são enviados para Jericó, para espiar Jericó e para preparar, ver como Josué poderia conquistar Jericó. Aqueles 2 homens entram e eles se hospedam na hospedaria de Raabe. Ela era dona de uma hospedaria, de um hotel, de uma pousada. E aí eles ficam ali. Só que o que acontece? O rei fica sabendo. E ele manda alguém ali, porque ele quer aqueles homens. Porque havia já um burburinho, um medo de que a qualquer momento os israelitas podiam chegar e conquistar Jericó. E aí Raabe faz uma estratégia ali. Ela esconde os homens e ela manda os caras embora e tudo mais. Só que tinha uma intenção. Ela queria livramento. Porque ela sabia, é interessante isso, ela sabia que o Deus de Israel era suficiente, era único, era capaz de conquistar aquele lugar. E ela intercede pela sua casa, ela intercede pela sua família. Ela diz: olha, traz livramento, eu só lhe peço uma coisa: livra a minha família. Livra a minha família da morte. Livra a minha família sabe, da conquista, da escravidão. Dá uma chance para a minha família, eu só lhe peço isso. E aqueles homens então fazem um acordo com Raabe. Na medida, na proporção da sua fidelidade, nós seremos fiéis com você. Agora preste atenção. O que é pedido para uma prostituta? Fidelidade. Fidelidade. É um pedido um pouco ousado para alguém que não tinha uma vida, não tinha um padrão de fidelidade, não tinha um referencial de fidelidade. E na medida, e o que aqueles espias falam para ela? Na medida da sua fidelidade, nós seremos fiéis com você. Aí vem Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Vocês lembram que Jonatas era o melhor amigo de Davi? E era filho de Saul? Só que, o que acontece? No percurso da história, Jonatas e Saul morrem. E acontece algo terrível, que é a perseguição, a morte dos seus familiares. Pela cultura da época, todos os herdeiros e familiares do rei deposto poderia ser morto pelo rei atual. Então, Mefibosete era alguém politicamente condenado à morte. Davi só tinha uma intenção, segundo a cultura da época, o padrão da época. Mefibosete a qualquer momento poderia ser encontrado por Davi e morto por Davi. E acabou. Porque era comum que aquelas pessoas da família do rei que antecedia fossem todas elas mortas. 2 Samuel capítulo 9 nos mostra o que Davi fez com Mefibosete. Capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Havia um pacto entre Jonatas e Davi, que eles não tocariam na descendência um do outro. Fidelidade. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade
de Deus, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu não sei se você consegue compreender a história desses dois homens, dessas duas pessoas, de Mefibosete e de Raabe. Aos olhos naturais, eles eram ninguém. Eles eram improváveis. Eles faziam parte de um grupo de pessoas que não fazia diferença alguma. Mas o Senhor os considerou. O Senhor interviu nas suas histórias. E o Senhor transformou aqueles que eram improváveis em alguém de honra. Sabe, queridos, só o Senhor pode fazer isso. E com Raabe e Mefibosete, eu quero encerrar esta série, trazendo aqui algumas verdades do reino de Deus. Algumas delas talvez você já foi ministrado em alguma dessas semanas, mas eu quero que você, de fato, nesta noite, encerre esta série, recebendo essa palavra no seu espírito, aqui presencial, você também que está online. Em primeiro lugar, nós não somos reféns da nossa história. Diga: eu não sou refém da minha história. Preste atenção, meu querido, não permita ser escravo do teu passado. Não permita estar cativo, ser alguém cativo nas lembranças que te acusam e te atormentam. Todos nós temos lembranças, todos nós temos lá uma caixa de fotografias, que às vezes você não está vendo todos os dias, mas eles estão registrados na sua memória. Todos nós temos histórias, fatos, viagens, ocasiões, lugares, ambientes. Todos nós temos situações que nos envergonham. Todos nós já vivemos situações na nossa vida que nós gostaríamos de nunca ter vivido. Coisas que nos trouxeram dor, coisas que nos trouxeram vergonha, coisas que nos trouxeram tristeza, situações que nos trouxeram consequências desastrosas, coisas que nós gostaríamos de não ter na nossa vida, mas elas existiram. E nós não podemos arrancar da nossa história. Era tão fácil se a gente pudesse, né? Quando eu vejo alguns casais que eram namorados e terminam o namoro, ou eram casados e terminam o casamento. Vai lá no Instagram e remove as fotos, né, que estavam com aquela pessoa. Gente, se a vida fosse assim, ia ser tão simples. Não adianta você tirar do Instagram. Porque elas vão estar presentes na sua vida, na sua história, nos fatos, na memória. Então não permita ser cativo nas lembranças que te acusam, que te atormentam. Os erros, os pecados, as práticas, os algozes que já passaram pela sua vida, os abusadores com os quais você já conviveu, os que te humilharam, te feriram. Apóstolo, o que eu faço com ele? Entregue-os ao Senhor. Entregue-os mesmo. Porque às vezes você fica dormindo com pessoas que te, magoaram, feriram. Você fica ali, segue no Instagram, segue na internet, e antes de dormir você dá uma passada naquela, nas postagens daquelas pessoas, para ver o que elas estão fazendo na vida. Elas te feriram, entregue-as ao Senhor, apague do seu Instagram e vai viver a sua vida em paz.
Porque às vezes você diz assim, em paz me deito, eu quero essa palavra para mim, em paz me deito e logo pego no sono. Mas você enche a sua cabeça, enche a sua memória, enche o seu coração com mágoa, com ressentimento, com inveja, com dor. Curiosidade mata? Mata. Então, se afaste dela. Remova, tire, faça jejum. Se despeça de tudo aquilo que um dia já te escravizou. Você está pronto para isso? Queridos, nós precisamos estar pronto para se despedir de tudo aquilo que um dia foi um algoz na nossa vida. Não seja prisioneiro, olha para mim, não seja prisioneiro, não seja prisioneira, minha irmã, de fases da sua vida que te fizeram se sentir alguém humilhado. Fases da sua vida, falência, divórcio, rompimentos, perdas, decepções, fracassos, desaprovações, traições. Quantas noites, apóstolo, mas está generalizando? Eu não estou generalizando, mas eu sei que muita gente aqui já passou noites debaixo de choros, de incertezas, de insegurança, de medo. Sabe? Em nome de Jesus, meu irmão, se despeça disso. Não seja prisioneiro dessas fases da vida. Tem gente que conta uma história tão trágica da sua vida e você pensa que foi mês passado. Não, tem 10 anos. Tem 10 anos que você terminou um relacionamento e até hoje você conta como se fosse mês passado. Você começa a tremer, você começa a chorar, aquilo te aflige, sua pressão sobe, você está cativo, você está prisioneiro. Você já foi curado, já foi liberto, já foi para a cruz. Em nome de Jesus, meu irmão, seja liberto. Em nome de Jesus, minha irmã, seja liberta de todo o cativeiro interior, todo o cativeiro emocional e mental que tem mantido você, meu irmão, minha irmã, acuado, oprimido, subjugado. Em nome de Jesus, hoje você vai deixar de ser refém da sua história para tomar o lugar de protagonista da sua história. Deixe de ser refém, apóstolo, e se acontecer de novo, meu irmão, em nome de Jesus. E se acontecer novamente, eu tô namorando alguém, mas e se acontecer novamente? Eu comecei um emprego novo, mas e se acontecer novamente de eu ser mandado embora? Eu terminei aqui, um tratamento imenso, doloroso, contra a depressão, uma quimioterapia, alguma coisa que tinha, que foi sofrimento. E aí você não faz nada novo, porque e se acontecer novamente, em nome de Jesus? Seja a personagem principal que toma iniciativa na sua vida. Protagonista não é só o papel mais importante. Protagonista é aquele que toma iniciativa para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não fique esperando que alguém vai ser o protagonista da sua vida. Não dê para outro aquilo que é a sua responsabilidade, aquilo que é o seu prazer, aquilo que é a sua história. Às vezes nós damos para todo mundo o prazer da conquista da nossa vida, da nossa saúde, da nossa independência, da nossa fé, da nossa autoridade. Você quer ter um testemunho? Então seja o protagonista. Seja alguém proativo com a sua história. Raabe foi proativa. Primeira oportunidade que ela teve, ela foi proativa. Mesma coisa Mefibosete, quando ele foi chamado, foi achado, foi encontrado, ele falou, não, eu vou fugir para outro lugar, eu vou para mais longe. Não, eu vou comparecer, seja qual for a razão, eu estou aqui, estou dentro. Sabe, querido,
A sua vida só vai ser mudada quando você for proativo com relação à mudança. Enquanto você ficar adiando processos na sua vida, as coisas não vão acontecer. Ah, apóstolo, mas eu tenho muita justificativa para evitar a mudança, para evitar a dor. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos motivos suficientes para não ir à frente, para não construir nada novo. Mas se você está aqui nessa noite, na casa do Senhor, recebendo uma palavra, é porque no fundo do seu coração, no lugar mais secreto, existe uma chama a ser acesa, existe uma esperança, existe algo dentro de você que te movimenta ainda. Você não está morto. Aleluia. Segundo lugar, eu quero que você saiba que as experiências que nos causaram dor podem nos conduzir a um destino de honra. A um destino de honra. Essa é a segunda verdade que eu quero que você, nesta noite, anote e que você pense, que você receba no seu espírito. Experiências que nos causaram dor. Se a gente abrisse o microfone agora, eu me lembro, o apóstolo fez uma reunião, a gente tem uma reunião com todos os pastores do ministério, toda a equipe, toda terça-feira, às 6:30 da manhã. É pelo Zoom, aí a gente está com o pessoal de Portugal, pessoal da Inglaterra, pessoal de Belém, pessoal, todo mundo está ali online para essa reunião. Eu lembro que numa delas, o apóstolo perguntou no meio: qual é a sua dor? Compartilhe. Queria que alguns de vocês compartilhassem a sua dor. E aí um compartilhou, o outro compartilhou, começou. E no final desse compartilhamento, todos nós estávamos muito comovidos. A gente estava muito envolvido com a dor do próximo, com a dor do outro, com o sofrimento, com a luta, com a adversidade, mas principalmente com a dor. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A sua experiência de dor, ela pode conduzir você a um destino de honra. Assim foi com Raabe, e assim foi com Mefibosete. E com muitos outros na Bíblia, que passaram por circunstâncias, solidão, perseguição, condenação, prisões, cisternas, vales, sepulcros, lugares, ocasiões. A dor é um aguilhão, diga, a dor é um aguilhão. Aguilhão é uma ponta de ferro que serve para ferir, que tem um único objetivo. O aguilhão tem um único objetivo: provocar dor. Cutucar você para que você sinta dor. Dor não é um sentimento. Dor é uma realidade. É uma sensação, mas é real. Todos nós aqui já vivemos dores. Alguém aqui já teve crise renal? Dor nos rins? Levanta a mão, quem já teve? Dizem que é uma das piores dores. Alguém aqui já teve uma dor de coluna, aquela crise na coluna, travou, a dor é insuportável. Você sabe o que é dor. Alguém aqui já teve aquelas enxaquecas terríveis de você ter que ir para o hospital, tomar medicação na veia, para ver se aliviava a sua dor, você não consegue nem abrir o olho, você vai morrer? Sim. Alguém aqui já teve, mulheres, parto normal? A gente costuma dizer o seguinte: você imagine um homem tendo um parto na vida. Fora outras dores. Eu não vou dizer outras dores, porque com certeza você já viveu outras dores aqui. Dor de cotovelo. Nem vou perguntar. Mas a dor, ela sinaliza. Aí tem outras dores bem graves: dor do luto, dor da perda, dor da traição, a dor moral, a dor do abandono, a dor física, a dor de uma violência doméstica, a dor da humilhação,
Existem muitas dores. Dizem que uma das dores interiores mais profundas é quando um pai ou uma mãe sepulta um filho. É uma dor que não tem explicação, não se consegue, não tem definição a dor de um pai ou de uma mãe que sepulta um filho. Então, dor sinaliza feridas abertas. A dor faz com que uma pessoa se isole. A dor gera um estrago na alma. Uma dor constante muda o humor de uma pessoa. Uma dor constante torna uma pessoa que antes era otimista, ou antes era uma pessoa leve, ou antes era uma pessoa engraçada, divertida. Uma dor constante transforma a pessoa em alguém amargurado, altera o semblante, a dor atormenta, a dor te mantém no leito, a dor, ela te sustenta numa enfermidade, ela mantém você num leito de enfermidade. A dor paralisa, a dor rouba a alegria, a vitalidade, rouba o prazer e a dor envelhece. Você vê pessoas que viveram um período de dor constante, às vezes a pessoa ficou no hospital ali por um período, sofrendo um tratamento, vivendo uma dor de um pós-cirúrgico, alguma coisa assim. Você percebe que quando ela sai de lá, você olha e fala, uau, essa pessoa saiu 10 anos mais velha daquela condição. Quero te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor Jesus te vê além da sua dor. Jesus te vê além da sua dor. Por quê, apóstola? Porque a Bíblia diz que Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. E esse todas as nossas dores significa cada uma das nossas dores. Suas feridas, suas aflições, seu sofrimento, suas humilhações, a dor de dentro, a dor secreta, a dor que não tem cura, a dor que, que não tem resposta, a dor que não tem nada que traga paz, a dor que não tem nada que traga alívio. Há dores que nada traz alívio daquela dor. Você levanta, você anda, você toma medicação, você conversa com pessoas e aquela dor não passa. Essa dor Jesus levou na cruz do Calvário. Por isso o único que pode tirar essa dor do seu coração é Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 10, na Bíblia King James diz assim: contudo foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. O que você faz com a sua dor, meu querido? Ou te paralisa, ou te transforma. Eu quero dizer uma coisa, o que você faz com a dor faz toda a diferença. Há pessoas que são corroídas pela dor e não faz nada para vencê-la. Dão continuidade à dor. Quando você sai da sua casa e vem à igreja, mesmo que com dores, você está dizendo, eu vou a um lugar onde eu posso ser tratado e sarado na minha dor. Quando você está lá na sua casa, sozinho, e você está vivendo uma dor intensa, e você dobra os seus joelhos, e se coloca na presença do Senhor, você está dizendo, Deus, o Senhor é o único que pode trazer cura para a minha dor. Estancar a dor, preste atenção, estancar a dor é um procedimento muito importante para que a cura venha. Mas às vezes nós insistimos na dor. Apóstolo, como que eu insisto na dor? Através de uma linguagem, através de um ambiente, através de um comportamento, através da autocomiseração, através das memórias. Tem gente que fica ali, vivenciando a dor, vivenciando o sofrimento, encontrando com aquele aguilhão o tempo todo. É como se você tivesse um sapato que te ferisse os pés. E você pela manhã, a primeira coisa que você faz é calçar aquele sapato.
Você sabe que você vai ter 10, 12 horas pela frente do seu dia, com um calçado, e você escolheu entre tantos outros. Escolheu aquele que vai fazer com que o tempo todo, cada passo que você der, você sinta dor, você seja oprimido, você se sinta ferido. Ah, meu irmão, você escolhe o que você vai vestir e o que você vai calçar no início do seu dia. O que significa isso? É que você escolhe se você vai andar com as dores das suas perdas, ou se você vai receber a palavra de cura do Senhor. Terceira verdade. A nossa história não é para que se compadeçam de nós, mas sim que conheçam o Deus que mudou a nossa história. A minha história não é para autocomiseração. Não é para que você tenha pena da minha vida, do que aconteceu comigo. Uma história pode produzir muitas emoções em quem ouve. Você ouviu aqui 7 histórias durante essa série. Você ouve muitas histórias. Eu hoje contei aqui um pouquinho da minha improbabilidade. Mas uma história, ela pode produzir muitas emoções em quem ouve. Quando você vai ao cinema, quando você assiste ali uma série, quando você é tomado de muitas emoções. Quando você está com alguém sentado, você vai numa clínica, você vai numa consulta, e você senta com alguém, a história dele, você pode ser envolvido emocionalmente por ela. É interessante porque um drama, o que é um drama? Um drama é uma história difícil ali de você, né? De você entender, de você compreender. Você chora, naturalmente falando, o drama é para te fazer chorar. Mas você pode, a partir de um drama ali, assistindo um drama, rir em alguns momentos. Então um drama ele pode nos fazer rir. Uma comédia pode nos fazer refletir. Uma aventura, um filme de aventura pode nos fazer chorar. Uma tragédia pode nos inspirar. Aquilo que é óbvio numa história pode encontrar em você uma reação emocional diferente. Pode ou não pode? Apóstolo, por quê? Será que é porque eu sou frio? Porque eu sou... Não. Porque tudo depende da perspectiva de quem conta e da receptividade de quem ouve. Não é a história, é quem está contando e quem está ouvindo. Então, meu querido, quero te falar uma coisa nessa noite. Conte a sua história sob uma perspectiva resgatadora de Deus. Olhe para a sua história sob o ponto de vista do resgate de Deus, e não da acusação do diabo, e não do peso que o diabo quer trazer sobre você. Às vezes a gente olha tudo da perspectiva do diabo e não da perspectiva de Deus. Olha só. Há muitas coisas que aconteceram conosco. Há muitas coisas que aconteceram com você e que foram por essas coisas que você está aqui hoje. Se não foi por isso, se não fosse por isso, você não estaria aqui. Talvez você não estaria casado com quem você está casado. Talvez você não estaria vivendo com quem você está vivendo. Talvez você não estaria no emprego que você está hoje. Talvez você não teria o tempo que você tem hoje. Conte a sua história sob uma perspectiva resgatadora. Nós ouvimos aqui 7 histórias. Todas elas poderiam ter terminado com outro fim. Mas em Deus, aquilo que poderia ser o fim se torna o começo de uma nova história, de um grande testemunho, de uma célula. Às vezes uma célula começou fruto de um luto,
Talvez a sua vida com Deus começou lá no leito de enfermidade. Quando você recebeu uma sentença, quando você recebeu um diagnóstico, você se movimentou em direção ao Senhor, não em direção ao cemitério. E você está aqui hoje, porque o Senhor interviu na sua vida. E o Senhor te curou, o Senhor te resgatou, o Senhor te fortaleceu, o Senhor te estendeu a mão, o Senhor colocou uma pessoa lá no hospital para falar de Jesus para você, o Senhor colocou alguém visitando você lá no leito de enfermidade, o Senhor colocou uma palavra na boca de alguém que te visitou, e o Senhor te deu esperança, e você está aqui hoje, porque algo que poderia ser trágico se transformou no seu fio de escarlate que te salvou e que te remiu. Lembra dos relatórios dos espias, dos 12? 2 tinham uma visão de que aquela terra era um lugar de fartura e prosperidade. Josué fazia parte desses 2, desses 12 espias, e ele foi um dos que voltou dizendo: olha, a terra é boa, a terra é fértil, a terra é uma terra que emana leite e mel, os frutos são gigantescos, aquela terra é uma terra favorável. Porém, 10, quantos? Era 10 contra 2. A maioria, a voz de Deus não é a voz do povo. Não é a voz do povo. Tem gente que fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não é. 10 disseram assim: tem muita gente naquele lugar, maior do que nós. Nos sentimos como gafanhotos. E sabe o que vai acontecer conosco? Nós seremos devorados. Meu querido, parece um filme de terror. Tem gente que vê a vida como se fosse um filme de terror. 2 tinham uma visão de fé. 10 tinham uma visão de tragédia, de que aquela terra os devoraria. Preste atenção no que eu vou te perguntar agora. Como você conta a sua história? Como você conta a sua história? Para os seus filhos? Na sua célula? Vou falar uma coisa aqui muito particular da nossa casa. O apóstolo, quem aqui já viveu o aniversário da igreja em janeiro, com o apóstolo contando o testemunho da igreja, como nasceu a igreja? E o Joel sempre contava, porque teve um dia que a gente estava assim, ele começa a contar. Eu sei que tem gente que começa até a chorar junto, vivendo, como se fosse, parece que você estava naquela cozinha naquele dia, quando eu estava lá fazendo a comida, fazendo a vagem, e a vagem estava velha, e não era culpa da situação, era culpa, eu não sabia que a vagem estava velha, né? Não tinha outra coisa, e ela estava lá fazendo nada, e aí o apóstolo começa a contar, e naquele dia, e não sei o quê, e nasceu a igreja debaixo de uma necessidade. Gente, é muita coisa. A gente já viveu cada história, cada situação, cada adversidade, cada luta. Está ali o Alexandre, que é o nosso diretor financeiro hoje, mas ele já foi o tesoureiro. Hoje ele é o diretor financeiro. Chique, né? Mas ele já chorou muito conosco. Os pastores que estão conosco há mais tempo. Esses dias atrás, vou contar uma particularidade, me desculpe, mas esses dias atrás, o Alexandre estava conversando, me ligou, a gente estava numa viagem, ele disse: apóstolo, eu estou tão feliz. E ele pediu para eu escrever um bilhetezinho, um cartãozinho, porque os nossos funcionários da limpeza, aqueles que cuidam do dia a dia da igreja, que faz a limpeza, o cuidado, a manutenção, eles estariam recebendo algo muito especial, que era um plano de saúde. E ele estava emocionado. Desculpa a particularidade, nem sei se eu podia contar isso, mas... E ele estava emocionado por aquele momento. Eu disse para ele: Alexandre, saber que os nossos pastores queridos que andam conosco, e que servem tanto à igreja, já tiveram momentos, os de tempo integral, né? Aqueles que trabalham aqui na igreja, cuidando das vidas e que fazem tanto, para pensar
que eles já tiveram momentos onde eles tiveram seus salários atrasados, porque nós não tínhamos como pagá-los. Mas em nenhum momento eles deixaram de estar aqui, servindo, pregando, aconselhando, visitando, indo no hospital. E hoje nós podemos dar a pessoas tão simples, algo, talvez você fale assim, ai, mas isso é normal. Não, para nós não é normal, não. Sabe, queridos, a nossa história não foi fácil. Em alguns momentos nós chegamos a pensar, esse é o nosso fim. Esse mês não tem mais como a gente andar. Eu estava falando do apóstolo, contando, porque ele sempre contava uma história desse ponto de vista muito triste, né? Mas depois ele fala, alguém via a gente hoje numa outra condição, falava assim, a igreja. Não, querido. A igreja, né, fez com que o apóstolo e a apóstola pudessem ter alguma coisa na vida. Querido, não estou dizendo isso, não. Não foi questão que a igreja, que você, que o seu dízimo, que a sua oferta, não. Eu vi muitas vezes, e aí veio o testemunho de esposa. Eu vi muitas vezes meu marido saindo para pregar, e recebendo uma oferta, e chegando aqui nesse altar, dando toda a oferta que ele recebeu no altar, para poder suprir uma necessidade da igreja. Eu vi meu marido pegando carro. A gente já andou a pé, a gente já andou de bicicleta, eu já derrubei roupa na bicicleta. Que raiva, até hoje eu não gosto de andar de bicicleta por causa disso. Esses dias eu descia com a Naira, falei, Naira, foi aqui que a bicicleta virou, e a roupa que eu estava limpinha caiu. Que raiva daquela roupa, eu vontade de deixar a roupa lá embora, de vergonha misturado com raiva. Mas eu já vi meu marido trazendo chave do carro, entregando aqui, e a gente não sabia como ia andar depois no outro dia. A gente não tinha 2, 3, 4 carros. Não era um dos carros, era o único carro. Eu já vi irmãos aqui na igreja, dando terrenos, semeando o que tinha, literalmente, os que com lágrimas semeiam. Joel conta o testemunho. Esses dias atrás a gente foi para Jerusalém, e a gente foi pela Emirates. Eu coloquei foto do pijama que ele colocou, e ele contou aqui, na executiva da Emirates. Mas a primeira vez que ele foi para Israel, não foi uma nem duas, algumas vezes que ele foi para Israel, ele foi com o dinheiro contado, e mesmo assim, abençoando, voltando sem nada, porque deixava oferta ali. Mas em outras palavras, sabe, querido, eu vi muitas vezes pastores, pessoas da igreja, mas em especial nós temos um testemunho na nossa casa. Eu tenho um marido que vem e dá o que o Senhor pedir. A gente tem uma casa, e eu sei que Deus pode pedir para ele a casa, e ele vai dar a casa. Mas vai dar. E não vai me pedir. Mas eu sei que se ele fizer, é porque o Senhor vai honrá-lo. Então, querido, o que eu quero te dizer nessa noite, com esse testemunho, é que a nossa história não é para compadecer ninguém. Me desculpa. Nossa história não é para trazer no seu coração, ai, que pena, que dó, ai, coitado do apóstolo, não. Mas a nossa história é para que conheçam o Deus que mudou a nossa história. E eu sei que qualquer um que entrar por esse portão, se você veio a pé da sua casa, se você veio de ônibus, se você veio de Uber, se você veio com carro velho, com carro novo, se você veio separado da mulher, se você veio bêbado, se você veio com droga no seu bolso, se você veio com seus pecados, eu não sei a sua história. O que eu sei, querido, é que qualquer um que entrar por essa porta, seja qual for a condição dele, ele vai encontrar aqui uma igreja, pastores, apóstolos, que acreditam que Deus pode mudar a sua história. Esse não é o seu fim, e a sua história não é para que você se envergonhe dela. A sua história não é para que as pessoas tenham pena de você. A sua história é para mostrar que o Deus que você confia a sua vida, Ele é suficientemente abençoador. Aleluia! Depende de quem conta a história.
E por fim, não é sobre por que as coisas acontecem, mas quem está no controle de todas as coisas. Sabe, queridos, nós gastamos muito tempo buscando uma explicação que nos convença do propósito. Porque nós queremos andar por lógica. Nós queremos andar por razão. Nós queremos andar por convencimento. Preste atenção, meu irmão. Fé não traz respostas, traz confiança. Hello, você consegue entender? Então reproduz isso para o seu irmão que está do teu lado. Pegadinha, vamos lá, fala isso que eu falei. Ah, tá todo... Põe no telão. Não põe no telão. Diga para o teu irmão. Ah, ficar esperto. Fé não traz respostas, fé traz confiança. Fé não convence, fé traz certeza. Fé não me explica. Fé não me explica nada, mas aquieta meu coração. Fé não me explica, fé me aquieta. Porque Deus não se explica, Deus se revela, diz o apóstolo. Então pare de fazer perguntas. Pare de ficar questionando. Continua a sua jornada. Faz igual a Dolly, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Porque o Senhor é contigo. Pare de questionar, obedeça. E agora, por fim, de verdade. Eu gosto desse texto. Deus escolhe as coisas loucas. E aqueles que são improváveis para confundir a lógica desse mundo. Eu não sei você, eu não sei quanto a você, mas eu sempre fui a mais improvável. No seminário, uma vez, uma menina, eu acho que era a segunda intenção dela, casar com meu marido. Hoje Deus me revela isso. Mas ela um dia chegou para mim e ela disse assim: você vai atrapalhar a vida do Joelzinho. Ela chamava o Joel de Joelzinho. E ela falou tanta coisa para mim que eu quase acreditei. Quase acreditei. Porque eu era improvável. Até hoje eu chego num seminário teológico e o diretor do meu seminário olha para mim. Ele é muito engraçado. Jaziel Botelho. Se você olhar no Instagram, você vai ver quanto ele é engraçado. E ele me abraça, ele ri muito. Eu falo, você está rindo para mim ou de mim? Ele disse, Silvia, você e o Joel eram os mais improváveis do seminário. E nós sabemos disso. Deus escolhe as coisas loucas. E aqueles que são improváveis para confundir a lógica do mundo. Eu não sei você. Quantos aqui eram o improvável da casa? Nossa, gente. A gente podia mudar o nome da igreja. Projeto Improváveis para Jesus. 1 Coríntios capítulo 1 diz assim. Fica de pé. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes. Ah, eu gostei dessa versão. Que Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Ninguém. Sabe, queridos, olha, presta atenção, que coisa linda. Sabe quem foi Raabe? Raabe se tornou mãe de Boaz. Lembra que eu preguei aqui? Que Boaz se casou com Ruth? Então, Raabe foi a mãe de Boaz. E sabe o que é mais lindo sobre Raabe? Vou falar bem baixinho. Ela está na genealogia de Jesus. Raabe. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E aí lá em Mateus continua dizendo.
até chegar Jesus. Sabe, Raabe também é mencionada lá em Hebreus, capítulo 11. Sabe o que... Olha, gente, Hebreus 11. Quem já leu Hebreus 11? Hebreus 11 fala dos pais da fé. Abraão, Noé, Sara. Só tem duas mulheres mencionadas em Hebreus capítulo 11. Sara e Raabe. Sara? Gente, Sara é nome de crente. Todo crente quer ter uma filha com o nome de Sara. Mas tem pouco crente querendo que a filha chame Raabe. Lá na igreja da Itália tinha uma Raabe, linda. Tem, né? Uma Raabe que é linda. Uma princesa de Deus, gosto dela. Raabe. Só que Raabe era uma prostituta. E Hebreus capítulo 11 fala sobre os pais da fé. Mefibosete, lá em 2 Samuel capítulo 9 versículo 11 diz: comeu pois Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete terminou seus dias assentado à mesa. Ele podia chegar e sentar na mesa quando ele quisesse. Ele podia comer com os filhos de Davi. Oh, meu querido, qual é a sua história? Com Deus a sua história tem um outro fim. Com Deus a sua história sempre vai ter outra perspectiva. Sempre vai ter uma sentença, sempre vai ter outro decreto. O único lugar dessa terra em que você pode ter a certeza que a sua história pode cumprir um propósito é na presença do Senhor. Porque Ele faz que o nosso testemunho de dor e vergonha não seja em vão. Ah, apóstolo, meu testemunho é uma vergonha, minha história é uma vergonha. O Senhor pode transformar essa vergonha em dupla honra. O Senhor é aquele que pode transformar o seu deserto num lugar de passagem. O Senhor pode transformar as nossas prisões num lugar de preparo para a nobreza e para o palácio. Parece um chavão, mas é verdade. Lá na prisão, José foi preparado. Então, meu querido, não importa qual foi ou qual seja a sua história, em Deus, o seu lugar é um lugar de honra, de paz, de alegria, de prosperidade. Parece uma coisa muito, sabe, parece uma teologia qualquer, mas não é. Não é. O Senhor é um Deus que não quer que você viva debaixo de uma história de vergonha. Mas o Senhor quer que, independente da sua história, você se torne alguém de honra. De honra. De honra. Eu não posso deixar essa noite de dar a você a oportunidade. Você que a cada palavra ouviu um convite do Senhor. Hoje eu quero orar por você. Em primeiro lugar, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que está aqui ouvindo essas palavras todas. E você disse assim: apóstolo, eu sou alguém como Mefibosete, como Raabe, como José. Eu sou improvável, eu sou o improvável da minha família. Jesus quer mudar a sua história. Vem aqui na frente, vem pertinho de mim aqui. Traz ela pertinho. Ai, que vergonha. Eu sei que é vergonha. Veja aí quem você trouxe. Você talvez diga: eu sou o improvável, eu sou a improvável. Deus tem um projeto na sua vida, minha querida. Então sai do teu lugar e vem para cá correndo, rápido. Porque eu quero continuar ainda orando por mais pessoas da igreja. Se você trouxe alguém, pergunte para ele:
Você quer receber Jesus? Você quer entregar sua vida para o Senhor? Você quer, a partir de hoje, ter a sua história transformada? Apóstolo, eu estou desviado. Então vem. Apóstolo, eu estou meio que ainda na sentença do filho pródigo. Vem para Jesus, volta. É hoje. Hoje é seu dia. Seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda, minha querida. Não acabou a sua história. Não é o seu fim. Ah, apóstolo, a minha mãe falou. A palavra do Senhor é maior do que a palavra da sua mãe. Meu pai, meu marido, meu ex. O Senhor diz a você: não acabou a sua história. Não acabou a sua história. Meu líder de célula falou uma coisa para mim, eu fui embora da igreja, nunca mais voltei. Hoje o Senhor diz para você, hoje eu, a sua pastora, digo para você: não acabou a sua história, volta, é hoje. É hoje. Tem mais gente? Tem mais gente? Quero orar por você. Quero orar por esses que estão aqui. Mas eu quero orar por você também, meu querido, que está debaixo de uma sentença e de um decreto. Eu vou orar por esses queridos que estão entregando a vida para Jesus. Mas eu quero orar por você também, que nos últimos tempos o inimigo tem trazido à sua memória o seu passado. Você se sente ainda aprisionado pelo seu passado, torturado pelas suas dores, humilhado pelos seus erros. Quero dizer uma coisa: há algo poderoso de Deus para esse ano ainda na sua vida. Para esse ano, não espere dezembro. Deus tem coisas tremendas para você agora. Não acabou a sua história. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar esses queridos que estão aqui na frente. O Senhor conhece a história de cada um deles. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para dar a eles uma esperança de que as coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. Eu os abençoo, Senhor, para que de fato uma nova história comece a ser escrita em suas vidas. E também, Pai, quero orar por aqueles que agora estão levantando as suas mãos aqui na igreja, também em suas casas. Aqueles, Senhor, aqueles que têm vivido dores, subjugado pelo passado, sofrendo, Senhor, por histórias que já foram perdoadas, por pecados que já foram perdoados, por erros que já foram trazidos no altar, mas até hoje o diabo tem usado para mantê-los no cativeiro. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor quebre agora os aguilhões, Senhor, arranque os aguilhões. Aqueles que estão debaixo de acusação, aqueles que estão debaixo de sentença, aqueles que estão debaixo, Senhor, de dores, aqueles que o diabo tem soprado que não é este o lugar, que aqui não é o seu lugar, que essa igreja não é o seu lugar, que essa cidade não é o seu lugar, que o casamento que você está não é o seu lugar, que o trabalho em que você está não é o seu lugar, e você hoje discerniu que é o diabo que está tentando roubar você, saquear você, enganar você. Hoje o Senhor diz, o lugar em que você está é o lugar da tua bênção, seja a igreja, seja trabalho, seja o seu casamento. O Senhor diz para você hoje: a terra que eu te dou é a tua herança, é o lugar da tua herança, é o lugar da tua paz, é o lugar do teu alívio. Em nome de Jesus, não permita
que Satanás roube aquilo que o Senhor te deu. Esse é o tempo que o Senhor tem te dado para que você seja bênção na terra, bênção na sua casa, bênção na sua família. Não seja confundido pela voz do inimigo, porque o Senhor te diz: esse é o tempo de você permanecer onde está. Não é vergonha, é honra que virá através da tua fidelidade. Receba, receba, receba. Você, querido, que está aqui na frente, Deus tem coisas tremendas para derramar sobre a sua vida. Você é amado do Senhor. Eu queria que você fosse recebido pelos teus irmãos em Cristo aqui. Olhe para trás e receba. Este não é meu. Aleluia! Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.